Louvado seja o Senhor. Sente-se. No nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você que trouxe a palavra do Senhor, abra no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo dos 11 ao 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo do 11 ao 17. Aleluia. Amém? Louvado seja o Senhor. Todos abriram aí? Atos 19, do 11 ao 17. Glória a Deus. Podemos ler? Então diz a palavra do Senhor. E Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários, de sorte que até lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades o deixavam, e os espíritos malignos saíam. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que estavam possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que falavam isto eram 7 filhos de Seba, judeu, um dos principais sacerdotes. Respondeu, porém, o espírito maligno: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Saltando sobre eles o homem que tinha o espírito maligno, apoderou-se de 2 e prevaleceu contra eles, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. Quando isso se tornou conhecido de todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Quem pode dar um amém ou glória a Deus? Amém. Aleluia. Amados, hoje eu vou falar uma palavra que eu tenho no meu coração, já preguei ela em muitas outras ocasiões, mas é uma coisa que eu sempre trago no meu coração. A palavra tem um tema de identidade espiritual. Identidade espiritual. Todos nós temos uma identidade. A identidade nossa mostra quem é o nosso pai, quem é a nossa mãe. Algumas só mostram quem é a mãe, porque muitas vezes, infelizmente, o pai não assumiu. Mas alguém lá está lá. A mãe é certeza. Amém? A mãe é certeza. Então a identidade mostra da onde nós viemos, a quem nós pertencemos, quem nós somos, qual é a nossa raiz, que família que nós viemos, qual eram as nossas gerações passadas. Fazer uma árvore genealógica, eu preciso saber da onde eu vim, da onde eu tenho que ter raízes. E a identidade espiritual é isso. A identidade espiritual da quem você é, da onde você veio, a quem você pertence, quem é a sua filiação, quem é o seu pai espiritual. Nós precisamos ter uma identidade espiritual clara. Não é? E é uma identidade espiritual clara, e já vou falar aqui no começo, já vem a primeira pancada. Quem mandou vir hoje? Eu preciso estar com a minha identidade espiritual atualizada. Diga comigo, atualizada. Por exemplo, quando a identidade espiritual, a identidade física, quando você era novo, você tinha cabelo, era novinho, daquela titiquinha, aquela verdinha escura. Misericórdia. Você lembra dessa? Eu tenho até hoje. Misericórdia. Tá aquela foto antiga? Misericórdia. Hoje, quando as pessoas vão tirar a habilitação, né? Pede para tirar uma nova. Por quê? Porque
Agora a habilitação já tem identidade, antigamente não tinha. Então você tirava uma nova porque o guarda queria ver você hoje. Pegou uma identidade quando você era novo, falou, rapaz, não bate nada. Tinha cabelo, hoje tem pouco. O cabelo era preto, agora é branco. Não usava óculos, agora está usando. Não tinha barba, agora tem. Que rolo que é isso aqui? Não é o cara. Então hoje até, né, o próprio mundo, o próprio sistema faz com que você atualize a identidade, né? Você vai renovar sua carta, fotinha nova, não pega a fotinha da outra carta anterior, tira a foto na hora, bonitinho, entendeu? Se tiver com pé de galinha, vai ser com pé de galinha. Foto atualizada. Então a identidade espiritual nossa precisa estar atualizada, precisa estar em cima, precisa estar em ordem com Deus. Não adianta, eu fui cristão 10 anos atrás, pastor. 10 anos atrás eu era tocha, hein? Ia para o monte, orava, jejuava 3 vezes por semana, eu cuspia, saia fogo. Misericórdia. Cuspia, saia fogo. Tanta unção que eu tinha. Eu andava, pastor, quem andava atrás de mim saía caindo, escorregava no olho da unção que saía de mim. Rapaz, 10 anos atrás. E agora? Pastor, agora eu estou na ladainha, o diabo está me pisando. E eu estou sendo assolado, não oro mais, não busco mais, não jejuo mais, não falo mais de Deus. É porque você não atualizou a sua identidade espiritual. Você achou que aquilo ali ia ficar sempre. Não. O tempo passa. As coisas mudam. Você muda. Você tem que estar atualizado. Você tem que estar atualizado. Você tem que ser um crente atualizado. Então essa palavra, identidade espiritual. O que é identidade? O que significa identidade humana? Eu vou falar para você. Identidade significa qualidade daquilo que é idêntico. Qualidade daquilo que é idêntico. Identidade significa qualidade de uma coisa que é o mesmo que outra. Qualidade de uma coisa que é o mesmo de outra. Isso é identidade. Precisamos ser idênticos a Jesus. Precisamos ter a qualidade de Jesus sempre em nossa vida. O inimigo tem que olhar para nós e tem que ver Jesus em nós. Nós temos que ter a identidade dele na nossa vida. É isso que o Paulo falava lá em 1 Coríntios capítulo 11. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo tinha uma identidade espiritual. Eu imito Cristo. Eu tenho a qualidade de Cristo. Eu sou idêntico a Cristo. Olha a identidade espiritual dele. Nós vemos nesse texto de Atos capítulo 19. Olha só, versículo 11. É Deus soberano, é Deus que faz tudo. É Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários. Milagres impressionantes. Milagres impactantes. Quem fez isso aí lá atrás? Antes de Paulo, quem que fez? Jesus. Identidade igual a outro. Identidade, ele tinha uma identidade cristã. Deus Pai fez através de Jesus milagres extraordinários. Agora Paulo, Deus Pai, faz através da vida de Paulo milagres extraordinários. Milagres idênticos, parecidos ao de Cristo. Olha só, olha o milagre, escuta aqui. Diz o versículo 12: de sorte que até lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades os deixavam, e os espíritos malignos saíam. Vamos lembrar de Cristo? Como será? Idêntico. A mulher de fluxo de sangue vai lá e toca na veste de Jesus. Tocou na veste, não tocou nem nele, tocou na veste. Tocou na veste. Jesus saiu, poder, ela foi curada imediatamente. A veste de Jesus
Estava impregnado do poder do Espírito Santo. Tocou, foi curado imediatamente. Agora temos aqui Paulo. Paulo está lá. Ô Paulo, dá o teu lenço aí. Tem uma pessoa ali, endemoniada, enferma. Dá o teu lenço aqui. Toma, leva o meu lenço. O lenço de Paulo curava. Os demônios saíam. A unção estava também como de Jesus. Idêntico. Paulo tinha uma identidade. Oh meu Deus do céu. Precisamos ter ela na nossa vida. Precisamos ter essa identidade na nossa vida. Precisamos. Um dia eu fui orar aqui na frente, nos cultos aí, muito culto para trás. Eu chamei as pessoas que estavam com problema aqui. Vem cá, está com problema, vem aqui que eu vou fazer uma oração. Uma oração normal. Eu estou aqui na frente, impondo as mãos sobre as pessoas. Impondo as mãos sobre as pessoas. E aí tinha uma pessoa aqui, que eu tive que avançar um pouco mais para colocar a mão nela. E tinha outra aqui, mas eu não estava aqui, estava da esquerda para a direita. Era mais ou menos aqui que eu estava. Coloquei a mão nessa. Antes de colocar a mão nessa, eu fui colocar na de trás. E a hora que eu estiquei para colocar na de trás, o meu paletó esbarrou que nós estava do lado aqui. E ela caiu endemoniada aqui no chão. O meu paletó esbarrou. Estou falando aqui, meu irmão, para você ver que nós temos que ter identidade. Você pode ter, se eu tenho, você pode. A mesma fé. Não é fé diferente de nenhum. Tudo é possível aquele que crê. O meu paletó esbarrou. Ela caiu endemoniada. Aí eu repreendi. Depois fui atender ela na minha sala, depois do culto. E ela falou: pastor, o paletó do Senhor, eu percebi que esbarrou em mim e eu já perdi a consciência. É bíblico. Jesus teve essa experiência, Paulo teve essa experiência, e o pastor Tim também teve essa experiência, e muitos outros homens de Deus tiveram essa experiência. Não é uma coisa de falar, meu irmão, é verdade, mas para ter a identidade espiritual de Cristo na sua vida. Meu irmão, eu estou falando aqui para a honra e glória de Deus, não estou falando para me gabar não. Eu estou falando aqui para você entender que você também pode. Você não é diferente de mim. Eu não sou especial, apesar dos meus olhos verdes, o meu cabelo loiro, a minha barriga tanquinho. Mas eu não sou especial. Eu sou igual. Eu sou igual Paulo. Com os defeitos que Paulo tinha, ele mesmo falava: eu sou um dos piores pecadores. Eu não fico longe. Acho que Paulo era o pior, e eu então acho que vezes 10 pior. E ele usava nessa unção, porque é a graça de Deus. A graça é o perdão que nós temos sem a gente merecer. É o Espírito Santo que faz a obra. Não é o homem que faz, não é o pastor Tim. A palavra de Deus aqui falou que não era Paulo, era Deus pelas mãos de Paulo. Era Deus que faz. Aprende uma coisa: não é você que faz as coisas acontecerem na vida das pessoas. Aprende isso. É Deus que faz as coisas acontecerem. O que você tem que fazer é só orar, determinar, declarar, ter fé na sua parte. Deixa que Deus faz o resto. É com Deus. É o poder de Deus. Arrancando o óculos, daqui a pouco eu perco o óculos. Deixa eu colocar o óculos aqui. Escuta aí. Peraí. Lenço de Paulo curava e fazia os espíritos saírem. Que poder, irmão? Que poder é que é esse? É de Deus. Deus que fazia essas coisas extraordinárias, fora de série. Agora veja só, escuta aí. Se nós temos identidade, amém? Nós podemos fazer isso aí, amém? E se nós não temos? Meu irmão, se você não tem um papai do céu registrado aí no mundo espiritual, você corre, mas corre para bem longe do negócio. Olha o que aconteceu com os meninos aí, versículo 13 a 16. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que estavam possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Olha que detalhe interessante, né? O lenço foi levado e as pessoas eram curadas e os demônios saíam. Agora vem esses ambulantes judeus aqui, sete irmãos, filhos do mesmo pai, Seva, judeu sacerdote,
tinha um histórico religioso na família, 7, e eles não estão levando o lenço deles. Não estão levando o lenço deles, eles estão pessoalmente diante da pessoa. Ou seja, se nós formos analisar, era mais fácil. Ou não era? É diferente você mandar alguma coisa e eu colocar essa coisa na pessoa, ela é curada, ela é liberta, do que você ir lá e pessoalmente falar, não, eu vou orar com você e o negócio vai acontecer. É diferente. A pegada é outra, a fé é outra. É mais difícil você só mandar um negócio, né? Foi isso que impressionou Jesus, o centurião. O centurião chegou para Jesus, meu servo está doente, por favor, vem curá-lo. Ele falou, vou lá, não sei lá não, dá uma ordem só, porque também eu dou ordem aos meus servos, eles fazem o que eu mando, o senhor dá uma ordem, que o meu servo que está lá distante, não sei quantos km, vai ser curado. Eu falei, que fé que é essa? Porque lá perto, com certeza, você poderia acreditar. Mas agora você quer que eu dou uma ordem e você acredita que eu vou ser curado? Nunca vi em Israel tamanha fé. Ficou impressionado Jesus. Por quê? Porque aquilo que você faz de longe é mais difícil do que você estar perto. Olha, cuidado aqui. É que eu estou nervoso hoje. Calma aí, irmão. Ora para o pastor. Pastor, coloca. Escuta aqui. Um dia eu estava lá em casa de madrugada, 3, 4 horas da manhã, o telefone tocou. O celular não desliga, 24 horas no ar. TIM Sem Fronteiras, 24 horas no ar. Escuta. O irmão pega e fala, pastor, minha esposa está endemoniada aqui, vem aqui. E eu não podia ir lá. Por que eu não podia ir lá? Tinha um outro problema, que eu me envolvia eu. A esposa não queria ver eu na frente dela. Se eu for lá, eu tiro o demônio, ela fala, você aqui pau em mim. Eu não ia apanhar do demônio, eu ia apanhar dela. E eu peguei, falei, não posso ir aí. Foi até demoniada, falei assim, põe no viva voz que eu vou esperar o telefone. Quem acredita que eu esperei o telefone? Em nome de Jesus. Põe no viva voz aí. Colocou no viva voz e o demônio. E eu orando. Eu perguntava para o irmão que estava do outro lado. Qual está a reação dele aí no viva voz? O irmão, pastor, está tremendo. Então manda fogo, Senhor. E vai. Como é que está, irmão? Não, pastor, está assim, está beleza. É duro, meu irmão. É duro você expulsar de longe, sem ver a reação do demônio, o que ele está fazendo. Então falava, irmão, fala para mim como é que está agora. Está assim, pastor, eu pá. E tá. Resumindo, saiu por telefone. Vim em Batel, foi embora, em nome de Jesus. Demorou quanto? 1 hora. 1 hora demorou. Escuta aqui, cadê minha esposa? Eu atendi o telefone, estava dormindo. Põe no viva voz que eu vou expulsar. Aí eu comecei. Sai amarrado em nome de Deus, sai daí. Daqui a pouco ela pulou. Falou, pelo amor de Deus. Foi fechando a janela. Os vizinhos vão pensar que eu estou endemoniada. Para de gritar. Foi ou não foi? Que os vizinhos vão pensar amanhã, 4 horas da manhã, você sai amarrado, sai demônio, sai capeta. E ela fechando a janela, misericórdia, fecha a porta do banheiro. E falou, pelo amor de Deus. No outro dia, acho que ela nem colocou a cabeça para fora. Falou, os vizinhos vão pensar que eu fiquei endemoniada. Deus faz milagres extraordinários. Agora, quem não tem? O caso deles. 7 foram expulsar o demônio de perto. Paulo levava o lenço dele só, já libertava. Eles expulsaram o demônio de porta. Chegou lá para expulsar. Os 7. Paulo só foi o lenço dele. Os outros foram 7. Escuta aí. Pega comigo aqui, deixa eu ligar o negócio aqui que é. Olha só, diz o texto, versículo 14. Acompanha comigo. O que faziam isso eram 7 filhos de Seba, judeu, um dos principais sacerdotes. Os pais dos meninos aí, dos 7, essa era sacerdote. O cara conhecia Deus. O cara conhecia Deus, Pai Todo-Poderoso. Não conhecia Jesus, mas conhecia Deus Pai. Escuta, rapaz, tá calor aqui, hein? Misericórdia. Deixa eu ligar aqui, o negócio não vai ferver. Ao vivo é assim mesmo, irmão. Escuta aí. Versículo 15. Respondeu, porém, o espírito maligno. Os caras foram expulsar. Olha o que o demônio falou para ele. Respondeu o espírito maligno: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois?
Olha só. Saltando sobre eles o homem que tinha espírito maligno, apoderou-se de 2. 5 escapou. 5 conseguiu escapar, mas 2 dançou. 2 ficou para trás. Eu lembro quando eu era atormentado. A gente ia em encontro de motoqueiro. Motoqueiro é bicho do cão. Eu já fui um já. E chegava na outra cidade lá, né? Vamos comer no restaurante, vamos, comia todo mundo. E falava assim, no 3, a gente vaza sem pagar a conta. No 3. Meu irmão, nunca espere contar até 3. Aprenda isso. Eu aprendi isso. Você fica contra, você vai ficar para trás. E nego saia correndo e pulava a mureta e vai, monta na moto e liga. Eu tinha que pegar. Se não pegasse na primeira, nem ia. Inclusive um dia os caras furaram, eu não fui nesse dia. Mas os caras chegou com frango lá. Falou, ó, sobrou frango, vamos comer o frango. Comemos frango. Aí fomos dormir. A hora que foi umas 5 horas da manhã, chegou a polícia. Já deu um bica. Eu nem pensando que eram os caras zoando. Ô, corta aí, para com essa bagunça aí, pô. Aqui é a polícia, rapaz, levanta aí, puf. Sobrou. Mão na parede, mão na parede. Arranca botina, arranca meia, baixa a calça, fica de cueca. Isso é geral, viu, irmão? Não é geralzinha não que você vê por aí na rua agora. Antigamente você ficava só de cueca. E estava o garçom junto. Deus me livrou aqui dia sem eu conhecer ele. O garçom do local veio com a polícia para reconhecer quem que estava naquele BO lá. É isso aí o garçom. Não, esse não estava. Nossa, que livramento. Escuta, 5 fugiram, não esperou contar até 3. No 1 ele já, sobrou 2 para trás. Os 2 é aquele que fica contando até 3. 1, já foi. 2, agora vai, foi. Lembra, Marião? Marião caiu nessa aí. Vamos jantar, vamos almoçar. Eu, meu irmão mais velho, que era ator também, pior que eu, atormentado vezes 2, e o Marião. Só que eu e meu irmão já foi motoqueiro, né? Lembra, Marião? Aqui em cima. Ó, o seguinte, quem levantar por último paga a conta, falamos. Marião, beleza. No 3, hein? Tá bom, Marião? Tá. Aí como assim, eu e meu irmão levantamos, Marião. Paga a conta. Foi ou não foi, Marião? Tô mentindo? Quem pagou a conta? Não tem a manha. Marião ficou sentado, a gente estava de pé. Paga a conta. Pô, mas aí não vale. Esses 2 ficou para trás, meu irmão. Foi contar até 3. Foi contar até 3. Quando você for comer com o pastor, fica esperto. Eu posso sair no meio do 1. Vamos contar? Já estou saindo. Vamos lá. Escuta aí. Eles não tinham a identidade espiritual. O que aconteceu com os meninos aqui? Acompanha comigo. Versículo 16. Saltando sobre ele o homem que tinha o espírito maligno, apoderou-se de 2. Saltou sobre ele. O demônio que estava naquele homem que estava endemoniado lá, foi para cima dele, saltou. Ó, quem não tem identidade espiritual, o demônio vai para cima de você. Segundo, apoderou-se de 2. Quem não tem identidade espiritual é apoderado, o demônio pega mesmo. 3, o que aconteceu? Diz aí, prevaleceu contra eles. Quem não tem identidade espiritual, o inimigo prevalece contra a sua vida. 4, escuta aqui, versículo 16. É de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. 4, quem não tem identidade espiritual é envergonhado. Teve que fugir nu, meu irmão, ferido. Foram envergonhados, por quê? Porque não tinham identidade espiritual, não tinha Deus como Pai, não tinha Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles, não tinha o Espírito Santo como o poder de Deus na vida deles. Escuta aqui, meu irmão, minha irmã, para você nessa noite.
Quem não tem identidade espiritual é derrotado. Quem não sabe quem é Deus é derrotado. Quem não sabe quem é Jesus é derrotado. Quem não sabe o que é o Espírito Santo é derrotado. Quem não tem história, quem não sabe de onde vem, quem não sabe o que é em Cristo Jesus é derrotado. Não é questão só de você saber de Deus. Você precisa ter uma identidade. Não adianta. Nasce um filho seu. Você sabe que é teu filho. Você sabe que é teu filho. Você olha para a cara dele. Para começar, a criança não tem, parece com ninguém, né? Parece com o joelho, né? Não tem um negócio assim, não? Nasceu. A cara do pai nada. Tem cara de joelho. Mas depois começa a pegar a forminha. Aí falou, não, a cara do pai. É a cara da mãe. O que foi, irmã? Forminha. Começa a pegar uma forma. As meninas estão com problema aqui. Espera que não vou orar com você já já. Escuta aí. Depois começa a pegar uma forma. Aí fala assim, não, olha. É a cara do pai, é a cara da mãe. Veja só. O pai e a mãe sabem que é filho, não sabe? Mas se não fizer o registro, se não colocar essa criança, ela não tem identidade. O que acontece no mundo espiritual é a mesma coisa. Você sabe quem é Deus. Você sabe que existe um Deus. Mas se você não for filho, se você não tiver registro no mundo espiritual, que você conhece Jesus, que Ele é o teu Senhor e Salvador, você não tem registro, você não tem identidade. E sem identidade acontece com isso. O inimigo vai para cima de você, o inimigo se apodera de você, o inimigo vence você e o inimigo envergonha você. Às vezes está acontecendo isso com você, você não sabe por quê. Poxa Deus, mas eu conheço o Senhor. É que você não tem identidade espiritual ainda. Não está claro que Jesus é para você. Não está claro que Jesus é o Senhor da sua vida. Você não tem Ele ainda desta forma. Ele não é o seu dono. E eu fico falando para as pessoas, você aceitou Jesus como Senhor Salvador? Mas o que é isso, pastor? Vou explicar rapidamente para você o que quer ser Senhor da sua vida. Ser Senhor é ser dono. Jesus é o teu dono. Você obedece a Ele. Você anda com Ele, você faz o que Ele diz para você fazer. Se você não fizer, se você não está obedecendo ao Senhor, Ele não é o teu dono. E se Ele não é o teu dono, você não tem identidade espiritual. E aí o cara sofre derrota na vida, sofre problema. E eu estou falando aqui, meu irmão, por experiência do que Deus tem deixado eu vivenciar nessa caminhada espiritual. Nossa, até eu gastei agora. Vivenciar nessa... Ficou de louco agora. Nossa, fiquei impressionado comigo mesmo. Espírito Santo. Deus tem me mostrado isso. Eu estou falando aqui de pessoas dentro da igreja. Não só dessa igreja não. De outras que eu atendo. Crente de 10, 15, 20 anos. Crente que nasceu na igreja. O diabo está assolando. O diabo está pisando. O diabo está massacrando. E eu vou conversar com a pessoa. Estou atendendo uma jovem que chegou na minha mão 17 anos. Não é da igreja aqui, não é da igreja, de outra igreja. 17 anos. A mãe dela, conhecida minha, muito crente antiga, conhecia a minha, pediu para me localizar. Eu fui lá. 17 anos, uma menina linda, idade da minha filha. Tentou se matar 4 vezes. 17 anos, tentou se matar 4 vezes. Nasceu na igreja. Eu vi ela nascer. Eu vi esse menino nascer. Depois de 17 anos eu vim ver ela agora de novo, né? Aí eu percebi que eu estou velho mesmo. Gente, o tempo passa, hein? 17 anos. E eu comecei a falar de Jesus para ela, entender o problema que ela estava vivendo. Tá no psiquiatra, está no psicólogo, não resolve, não adianta. Se não for Deus, não resolve. O remédio maqueia, Deus resolve. E eu comecei a entender o problema dela, conversei 3 horas com ela. Falei, vou fazer um trabalho com você, e eu te falo que você vai ser curado, em nome de Jesus. Falei assim, você já fez discipulado? 17 anos dentro da igreja. Nasceu dentro da igreja, meu irmão. Estou falando que não tem fé. Nasceu dentro da igreja. Você fez discipulado? Pastor, eu fiz discipulado. Eu falei, deixa eu entender o teu discipulado. Ele falou, não, o discipulado meu, né? Não estou falando aqui criticando ninguém, misericórdia, hein? Cada igreja trabalha
da forma que quer. Meu discipulado, pastor, é aquele MDA. Eu conheço o MDA. Só que esse discipulado aí, o teu caso não resolve. Esse discipulado do MDA é o quê? Você senta lá com a tua líder, que também é uma jovem, que não tem experiência nenhuma. Não é pastor, é um líder jovem. Tá caminhando ainda. Pô, tô com 25 anos de fé, tô aprendendo com Deus até hoje. Já apanhei muito já, rolei com o diabo, rasguei calça, fiz tudo já. Falei, eu tenho que ter o discipulado. O discipulado é o seguinte, senta lá, aí você conta o teu problema, fala, tô assim, tal, tô paquerando aquele ali, tô falando isso aqui, tal, conta. Ela fala, então faz isso aqui, isso aqui. Esse é o discipulado, não é? Fala, isso aí. O meu é diferente. O meu é o seguinte, sabe a Bíblia aí? Vou te mostrar. E coro. É Bíblia. Eu vou te apresentar quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito. Vai deixar claro para você. E curo. Vou te mostrar o que é essa Bíblia. De onde ela chegou? Como é que ela chegou na sua mão? Você conhece a história dela? Você sabe o que é a Bíblia? Porque a Bíblia é a nossa base de fé. Você sabe o que é? Muito crente não sabe. Eu falei para ela, muito crente não sabe. A mãe já está do lado. Eu falei, muito crente não sabe que a versão que a maioria dos crentes usa no Brasil, que chama João Ferreira de Almeida, essa versão, era um português de Lisboa, conhecedor do grego e do hebraico, que traduziu a Bíblia do hebraico para o português, do grego para o português. Esse português, ele não terminou a tradução da Bíblia. Ele morreu antes de terminar o Antigo Testamento, quando estava no livro de Ezequiel, capítulo 34. Ele não conseguiu traduzir a Bíblia. E muita gente tem a Bíblia dele, não sabe nem que ele não terminou. Depois de 50 anos vem Jacobs, um homem também de Deus, e termina o trabalho que João Ferreira de Almeida tinha começado. Quem sabia dessa história aqui, levanta a mão, pode ser sincero. 1, 2, 3, 4, 5. É que você fez comigo, né? É que você fez comigo, discipulado. A Marta já tem outra carreira. Olha só. Mas a Bíblia é a base da sua fé. Você nem conhece ela. Você nem conhece a história dela. O porquê das traduções. O porquê de tanta tradução. João Ferreira de Almeida, linguagem de hoje, NVI. Porquê de tanta coisa. Linguagem e tradução contemporânea. Porquê de tanto isso? Você não sabe a base da sua fé. Não sabe a história dos rolos do Mar Morto, que é um achado histórico, que é datado do século 3 a.C., que tem o livro de Isaías inteiro. 7 metros do rolo de Isaías foi achado nesse momento, fora os outros livros do Antigo Testamento, que testificou a Bíblia. Você não sabe o que é a Bíblia. E que crente que você é? Ai pastor, está doendo. Quem que está doendo mesmo? Porque se você pegar outra religião, pega o macumbeiro, pega o espírita, o cara já leu Allan Kardec 300 mil vezes, o cara sabe a história de Allan Kardec, sabe a história do fundador espírita, sabe a história do filósofo, sabe a história de tudo, sabe como é que chegou, sabe como é que surgiu, e você não sabe como é que é a Bíblia, como é que ela chegou para você, não sabe a história, não sabe a raiz dela, não sabe a autenticidade dela, não sabe o que é canon, não sabe o que é livro apócrifo, quantos livros apócrifos são, qual que é a diferença da sua para o católico, quantos livros apócrifos são 16, quantos tem na Bíblia para o católico? 11 deles. Quantos livros tem na nossa Bíblia? 66 livros. Quantos tem na Bíblia católica? 77. Por quê? Porque Diego pode questionar você, que porque a Bíblia tua, que é crente, é diferente da católica, e você nem sabe explicar. Que crente que você é? Então é isso que eu falei para ela. Eu vou te ensinar o que é ser crente. Eu vou dar discipulado para você. Não é tocha, irmão? Não aprende? Vou discipular você. Comecei a discipular ela. A libertação dela já começou a acontecer. Primeiro dia que eu cheguei lá, ela tomava remédio para dormir e não dormia. Orei com ela naquele dia, falei assim, acho que hoje eu vou dormir. E a mãe dela já cortou o remédio. Dormiu no outro dia sem remédio, mas foi uma luta. Passou o final de semana que eu não estive presente, voltei só na segunda. Quando eu voltei na segunda, o estado dela já era deplorável. Eu conversei com ela na sexta, estava tudo bem. Quando eu voltei na segunda-feira, ela estava de cama, já pronta, querendo ser levada para o hospital. Eu cheguei lá, a mãe dela me chamou, e quando eu cheguei ela tinha acabado de desmaiar. E eu peguei,
Ela deitada, nem abriu o olho. Eu falei, onde está doendo? Ela falava, tal lugar, eu orava. Onde está doendo? Tal lugar, eu orava. Onde está doendo? Eu fiquei 1 hora orando com ela para colocar ela sentada para mim poder conversar com ela na cama. 1 hora. Coloquei ela sentada. Eu falei, deixa eu entender o que está acontecendo. Ela me explicou. Ela me explicou. Eu falei, o que você está sentindo agora? Falei, tal coisa. Eu coloquei a mão nela e falei, pode manifestar o que está escondido aí. Manifestou. Expulsou o demônio. Vai ver ela hoje. Está dormindo. Eu converso com ela todo dia, com o WhatsApp, e sento pelo menos uma vez por semana com ela para dar o discipulado. E vou te ensinar o que é Jesus. Se você não tiver uma identidade espiritual, se você não tiver Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, meu irmão, pode parar. Você está brincando de ser cristão. E vai sofrer. E vai sofrer. Oséias 4,6 é claro. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. O conhecimento de Deus. O conhecimento da palavra. E conhecimento de quem é o Senhor e Salvador da sua vida. Vai me desculpar. Vai me desculpar. Eu não sou melhor que ninguém. Mas eu sempre falo. O pouco que eu sei, eu vivo. Não sei tudo não, mas o pouco que eu sei, eu vivo. E vivo intensamente. Vivo intensamente. Essa menina, só para fechar o caso dela, 5 meses que ela está assim. 5 meses. E Deus resolveu 1 semana. Tem luta ainda? Tem, eu sei que vai ter. Porque eu sei que o diabo não vai querer vender barato. Ele não vai querer entregar o osso barato. Já estou preparado para isso aí. Já preparei ela e já preparei a família. Falou, vamos continuar lutando ainda. Que eu vou ter que terminar o discipulado. E só no final que eu vou saber que está 100%. Mas a melhora é clara. O que em 5 meses os médicos não conseguiram resolver, Deus resolveu em 1 semana. Vai vendo? Esse é o Deus que nós pregamos e anunciamos aqui, meu irmão. Não é o Deus de conto de fada. Não é o Deus de historinha. Não é o Deus que não pode fazer nada. É um Deus que pode todas as coisas. Esse é o Deus que nós anunciamos aqui. Esse é o Deus que me alegra. Esse é o Deus que faz eu chorar de ver o que Deus está fazendo na vida das pessoas. O apóstolo Paulo conhecia esse Deus. Ele vivia esse Deus. E nós temos que conhecer e viver também na nossa vida. Escuta. Eles não conseguiram. Não funcionou. Porque eles não tinham a identidade espiritual. Eles sofreram. Eles foram envergonhados. Eles apanharam. O diabo foi para cima deles. Porque eles não tinham a identidade espiritual. Precisamos ter a identidade espiritual. Olha o que diz no versículo 15 aí. Escuta. Está voando a página aqui, peraí. Versículo 15. Respondeu, porém, o espírito maligno: conheço Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Escuta. O demônio aqui, o demônio falou: eu conheço Jesus. O demônio falou: e eu sei bem quem é Paulo. Escuta aqui. O demônio falou que sabia quem era Paulo. O demônio falou, sabia quem é Jesus. E lá em Mateus 8, 28, 29, quando Jesus vai expulsar o demônio lá de uma pessoa, o demônio também sabe quem é Jesus. Ô filho de Davi, por que veio aqui perturbar a gente? Por que veio aqui? Sabe? O demônio sabe quem é Jesus. O demônio sabia quem é Paulo. Mas o demônio falou para os 7: eu não sei quem vocês são. Eu não sei se é porque vocês não têm identidade espiritual. Eu não sei porque vocês não sabem nem quem é Jesus. Eu não sei. Escuta o que eu vou falar para você, meu irmão. Escuta. Presta atenção. Os demônios sabem a quem pertencemos e quem somos. Escuta o que eu vou falar para você. É por experiência. Os demônios sabem a quem pertencemos e quem somos. Ele conhece. O demônio conhece. O demônio enxerga o mundo espiritual. O demônio sabe.
Ele bate o olho em você e ele sabe se você está cheio do Espírito Santo. O demônio bate o olho em você e ele sabe se você está em santidade. O demônio bate o olho em você e ele sabe se você tem fé no seu coração. Ele lê você e você não consegue ver ele. O demônio vê você no mundo espiritual, mas você não vê ele. O demônio tem que olhar para você e enxergar Deus em você, enxergar a identidade. Eu já vivenciei vários confrontos com o diabo. Ele olhava para mim e falou assim: eu não posso com você. Não, porque você, pastor Tim, não, Valentim, filho da dona Neuza, não. Eu não posso porque existe algo dentro de você que eu não posso, que é mais forte que eu, que é o Espírito Santo. O demônio fala, ele enxerga que você está cheio do Espírito Santo. Mas também já presenciei coisas tristes. O irmão lá, a pessoa demoniada, o irmão foi lá e colocou a cabeça para expulsar o demônio. O demônio falou assim: você não pode me tirar daqui. Você é fraco. Sabe por quê? Porque ele lê você. Ele lê você, ele sabe como é que está a tua vida. Ele sabe como está a sua vida. Por isso que você tem que estar alinhado com Deus. Para trabalhar nessa área tem que estar alinhado por Deus, porque Ele vai ler você. E se você tiver alguma coisa errada, Ele vai falar na tua cara. Ele vai falar na tua cara. Ele vai apontar o dedo para você, porque Ele é o acusador. Se você não estiver justificado pelo sangue de Cristo, com o teu pecado confessado, arrependido, Ele vai apontar e vai falar assim: o teu pecado é esse. Quando eu comecei na fé, fomos expulsar um demônio. Apanhamos igual criança aquele dia do demônio. 4 horas, apanhamos igual criança. Porque a gente achava que sabia. E Deus falou assim: vocês não sabem nada, quer ver? O demônio deitou e rolou em cima da gente. Ao ponto que estava em 6 na sala. Era uma jovem de 15 anos. Ela fazia, eu não sei se ela fazia, o demônio fazia aquele apracur. Ela veio correndo assim, bateu na parede assim, voou de costa. Mas nem tinha saído essa moda ainda. Aí o demônio falou assim: vou falar o pecado de todo mundo aqui. Irmão, que coisa. Você faz isso, isso, isso. Você faz isso, isso. Você faz isso, isso. Você faz isso, isso aqui. Você faz isso, isso. E você faz isso, isso. E aí, pastor? E aí, cada um veste o teu pecado e se vira com Deus. Quem mandou não confessar antes? Ele aponta em pecado não confessado. Simplesmente isso. Porque o justificado ele não tem poder de apontar. Mas o confessado, o confessado ele não tem poder de apontar. Mas o que não foi confessado, que não foi trabalhado, que não foi transformado, esse ele aponta. A palavra de Deus diz que ele é o acusador, meu irmão. Ele vai acusar mesmo. Se ele tiver, ele acusar. O demônio falou: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas quem vós sois? Eu não conheço vocês. Meu irmão, o demônio conhece. O demônio conhece. Ele sabe a unção que está sobre a pessoa. É diferente. Ele sabe a unção, ele sabe o que está sobre a sua vida, ele sabe o ministério que está sobre você, ele sabe a autoridade que você tem. E mesmo sabendo, ele vai confrontar você. Mas quando você usa autoridade contra ele, tem que recuar. Agora, se você não tem essa identidade, faz como os 5 primeiro. Pode contar 1. Eu contei a história para você verídica aqui, de um irmão em Cristo meu. Contei esse tempo atrás. Não sei se vocês estavam aqui, vou contar de novo. Quem escutou, escuta de novo, amém? Amém. Veja só, estava lá na reunião. Estava na reunião de oração, manifestou o demônio na reunião de oração, numa célula. Aí, esse irmão tinha levado um outro amigo meu, também conhecido meu, mas estava se convertendo ainda, não sabia nem o que é cristianismo direito. Ele estava lá naquela célula e manifestou o demônio. Ele viu aquele negócio, ficou com medo.
E o que levou ele, que era o irmãozinho mais velho crente, o João está começando a dar risada. E ele pegou e perguntou para o irmãozinho que levou ele, que era o crente. Falou assim, o nego lá, sai, em nome de Jesus, sai. E ele perguntou para o irmão que disse assim, depois que ele sair, o que acontece? Aí o irmãozinho, para tirar o sarro no outro, falou assim, ele entra no mais fraco. E ele, ai meu Deus do céu, Jesus. Começou a clamar na hora. Entra no mais fraco, acho que o mais fraco sou eu, Jesus amado. Já começou a clamar. Essa história, quando eu vi, o duro que quem me contou foi os dois. Foi o que tirou sarro no outro, e o outro, rapaz, judiou de mim. Foi quem estava no mais fraco, eu sem saber, né? Eu comecei a clamar, Senhor Jesus, ai. Escuta aqui, eles não conseguiram expulsar, porque não tinha identidade espiritual. Eles não conseguiram expulsar, segundo motivo, porque eles não conseguiram expulsar, porque não eram cristãos. Escuta o que o texto está dizendo no versículo 13. Algum dos exorcistas judeus, está falando de exorcista cristão? Não, está falando de exorcista judeu. Esse judeu que está aqui aí, ambulante. Escuta, tentavam invocar o nome de Jesus. Tentavam. Não eram cristãos, ambulantes e tentavam, porque não conheciam. Não basta, meu irmão, ser religioso. Escuta o que eu vou falar para você. Você tem que ser cristão. Você tem que ter identidade de Cristo. Você tem que ter identidade espiritual. Não basta ser religioso. É necessário um relacionamento profundo com Deus. Você sabe o que a palavra ambulante que está aqui significa? O que é ambulante? Uma das definições é essa que ele falou. Fica de um lado para o outro, né? Lá na 25 de março, eu nunca fui lá, não fui na 25, mas nunca tive naquela muvuca. Lá muvuca. O cara monta lá assim, a banquinha está vendendo lá, vendendo meia, vendendo relógio. Daqui a pouco o nego, oh rapa! Rapaz, os caras são mágicos. Aquilo lá faz, sumiu. E daqui a pouco está montado ali na frente. Isso é ambulante. Já montou em outro lugar. Porque lá agora está perigoso. Vai tomar tudo. Então já monta em outro. Ambulante é isso. Mas ambulante também significa, e o que eu vou falar para vocês aqui, significa assim, que não tem lugar fixo. Fala comigo, que não tem lugar fixo. Olha só, os judeus, exorcistas judeus, ambulantes, que não tem lugar fixo. Escuta aqui. Cristão tem lugar fixo. Onde que é o lugar fixo do cristão? 1 Coríntios capítulo 12, não precisa abrir não, depois você lê lá, inteiro lá. Chama-se corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, o membro. Eu tenho que estar ligado no corpo, na cabeça. Eu tenho um lugar fixo. Quem não tem lugar fixo é ambulante. E ambulante vai tomar pau. Ambulante não está debaixo do cabeça. O ambulante não está sendo direcionado pelo Senhor Jesus. Ele não tem lugar no corpo. Ele fica pulando de galho em galho. Já viu crente pular de galho em galho? Chama crente macaco. Na hora está na igreja, na outra hora está na outra, na outra hora está na outra, na outra hora está na outra, e se pergunta, que igreja que você é? Nem ele sabe responder. Não está em corpo nenhum, não está vinculado em igreja nenhuma. Eu sempre dou um exemplo assim para a pessoa entender o problema disso, de ficar pulando igreja em igreja. Eu só devo dar um exemplo assim. Se você pegar uma arvinha hoje aqui, uma árvore pequenininha, bonitinha, qual é o nome da árvore aí? Bonsai. Bonsai? Vamos pegar uma árvore aqui, vai. É coisa japonesa, irmão, fica quieto aí. Fala aí. Uma paineira. Pega uma paineira, planta a paineira aqui. Aí amanhã, dona Bruna 320 volts. Escuta aqui. Porque não para, ligar no 320. Pior que você, Dina.
É mais novinha. Aqui a bateria tá acabando. Pior que você. Estou falando pra você. Aqui é 320 fio desencapado. Sai dando chave do mundo. Então, Bruno, 320. Você planta hoje aqui. Como é que é o nome da árvore? Paineira. Você planta a paineira hoje aqui. Amanhã você tira daqui, planta lá do outro lado da rua. No outro dia você pega lá do outro lado da rua, planta ali na esquina. No outro dia você pega na esquina aqui, planta lá na outra esquina. Porque é 320. O que vai acontecer com ela? Ela vai crescer? Ela vai morrer. Crente que pula de igreja em igreja é a mesma coisa. Você tem que fazer parte de um corpo de Cristo. Ali você tem que criar raízes para dar fruto. Tem que dar fruto. Só dá fruto quem cria raiz. É contigo mesmo que Deus fala. Só dá fruto quem cria raiz. Quem não cria não faz parte do corpo. Quem não cria não está debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Não sabe nem quem que é, não tem identidade espiritual. Que igreja você pertence? Aonde você é membro? Meu irmão, igreja não salva ninguém. Igreja não salva ninguém. Nome de igreja não salva. Quem salva é Jesus. Mas tem que fazer parte do corpo. Tem que estar aliançado. Salmo 133. Quão bom e agradável é que os irmãos vivem em união. Versículo 3. Porque ali o Senhor determina a bênção. É na unidade que Deus determina a bênção. Faz parte do corpo. Os judeus ambulantes. Judeu exorcista ambulante. Escuta o que eu vou falar para você. Até quem é missionário? O que é missionário? Aquele que viaja para outros países para levar a palavra de Deus. Correto, pastor. Conserto? Certo. Aquele que vai anunciar a palavra. Vai na África, o leão devora ele e não volta. Por isso quem vai missionário que vai para a África, a passagem é só de ida. E ele não sabe porque não deram de volta para ele. Estou brincando, irmão. Brincadeira. É pegadinha do pastor. Vou mandar você para a África, fica tranquilo. Escuta aqui. Escuta. Missionário que vai para a África, vai lá pro... Fala o país aí. Coreia, Angola, Moçambique, Afeganistão, Amazônia. Até esses missionários para irem para esses lugares, eles têm que estar ligados num corpo. Tem que ter o corpo. Por que o corpo? O corpo ora por ele. O corpo mantém ele missionário, envia dinheiro, envia provisão. O corpo está ligado. Ele é missionário, sim, viaja, prega lá, prega, mas ele está ligado a um corpo, ele pertence a uma igreja. Se perguntar para ele, que igreja que você é? Quem é o seu pastor? Foi minha igreja lá em tal lugar, em Araçatu, o pastor fulano. Pode ligar para ele que ele vai testificar que eu pertenço àquela igreja. Aquela igreja me sustenta, aquela igreja me mantém, aquela igreja me cobre em oração, aquela igreja ora por mim. Meu irmão, sem estar ligado num corpo, você não tem identidade de Cristo. Está prestando atenção? Está prestando atenção, irmão? Prestou atenção? Só tem ela aqui hoje. Tô brincando, pegadinha. E vou mandar você para a África, irmã. Vai para a África. Você já está até com o lacinho pro Sharp aí da África, ó. Olha lá o Sharp. Olha lá. O Sharp da África. Mostra o Sharpinho aí para o pessoal ver. Olha lá o Sharpinho da África. Já está pronto. Escuta aí. Tem que estar ligado a um corpo. Esses ambulantes eram judeus ambulantes. Judeus ambulantes. Escuta aqui, meu irmão. Você não pode só invocar a presença de Deus. Outra coisa nesse texto ainda. Você não pode só invocar a presença de Deus. Não pode. Você precisa, meu irmão, conhecer o Senhor. Não é só invocar o Senhor, conhecer o Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Oséias 6,3, parte A. Não precisa abrir não. Oséias 6,3, parte A, fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Precisa conhecer o Senhor. Não é só invocar o nome do Senhor, é conhecer o Senhor. Por isso que Jesus diz lá em Mateus capítulo 18, versículo 20: pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome,
não é invocando só, é reunido no nome dEle. Reunido no nome dEle. Ele diz assim no versículo 20, Mateus 18, 20, ele fala assim: aí estou no meio deles. Não é só invocar, precisa conhecer Deus. Não é só invocar, tem que estar reunido no nome dEle. Então, porque invocar, na hora do desespero, nem invoca. Invoca. Ué, lembra de Jonas? O livro de Jonas fala o seguinte, que Jonas obedeceu a Deus. Deus falou: Jonas, vai para Nínive. Ele catou lá para o outro lado, lá, que eu não lembro o nome. Montou no barquinho. Tarsis. Montou no barquinho. Obrigado, irmão, Deus abençoe você. Montou no barquinho. Aí Deus foi lá e mandou um grande vendaval. E diz o texto que cada um do barco começou a clamar ao seu Deus. Meu irmão, na hora, nem que invoca tudo. Na hora do desespero, nem que invoca tudo. Até quem não é crente fala Jesus. Inclusive tem uma piadinha para contar para você. Quer que eu conte a piada para vocês? Hã? A piada é o seguinte, deixa eu me lembrar ela aqui na cabeça agora. 3 caras cometeram um crime. E os 3 foram condenados à cadeira elétrica. E a regra daquele país, é fictício, tá, irmão? A regra daquele país dizia o seguinte: se no momento da execução da cadeira elétrica, a cadeira não funcionasse, o que acontecia? A pessoa estava livre da pena de morte. Senta o primeiro, muçulmano. E o muçulmano então começou a clamar ao Deus dele. Alá, lá, 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 lá. E a cadeira não funcionou. Você pode ir embora. Aí senta o italiano. O italiano falou assim: vou nele, vou no Deus dele. Começou a lá, porque na hora do desespero, qualquer Deus vale. A lá. Ativar a cadeira, não funcionou. Aí senta o português. Nada contra os portugueses, é piada, amém? É piadinha, tá bom? Vamos colocar brasileiro? Vamos colocar brasileiro que somos nós, para fazer a distinção de raça. Aí senta o brasileiro. E o brasileiro falou assim: vou também no mesma coisa, tá funcionando. Lá, tomada desligada. Ligaram a tomada e pá, matou ele. É brasileiro, irmão. Escuta aqui. Irmão, estou acabando o culto. Espera aí, falta 10 minutinhos. Escuta. Na hora do sufoco, nego clama o que dá. Nego clama o que acredita. Se falar assim: vai lá, leva uma vela lá no terreiro de Umbanda, ele leva, porque ele quer achar, ele quer solução para a vida dele. Se vai lá, benzer no tal lugar, lá que está em Corpolo Fritz, lá, vai lá que ele vai fazer uma cirurgia espiritual. Você vai lá. Nego aceita tudo na hora do desespero. Mas Deus não quer isso. Deus não quer que somente invoca Ele por invocar na hora do desespero. Deus quer que você o conheça, que Ele esteja no meio de você, nas tuas reuniões, na sua vida, no círculo que você vive, na sua família. Ele tem que estar no meio. Você percebe que é 2 ou 3? Que Jesus falou em Mateus capítulo 18, versículo 20. Sabe por que Jesus falou 2 ou 3? Nego não presta atenção nesses negócios, mas o Espírito Santo revela. Sabe o que ele revela? O Espírito Santo revela? Por que 2 ou 3? 2, 3, fruto. 2 ou 3, ou seja, quando a família estiver reunida, eu estou no meio dela. Quando tiver o casal reunido, eu estou no meio dele. Quando o casal estiver reunido com o filho, eu estou no meio dele. Deus começa fazendo uma obra na família. É na família que Deus começa fazendo uma obra. Escuta, presta atenção, parece que é na igreja, né? Não, Deus está falando, estou falando da família em primeiro lugar. A igreja também vale 2 ou 3, mas eu estou falando da família. Mais que 2, é uma família, é um casal. Depois vem o 3, que é o filhinho. Agora aumentou a família. E eu estou lá na família. Eu gosto muito de uma história que eu ouvi de um grande pastor. Ele falou assim: sabe por que Jesus não casou? Sabe por que Jesus não casou? Sabe por que Jesus não casou, Bruna? Você sabe por que Jesus não casou? Você sabe por que Jesus não casou? Por que Jesus não casou? Por quê? Porque no próximo domingo eu respondo por que Jesus não casou.
Jesus não casou, sabe por quê? Porque ele não poderia ser um marido só de uma mulher, mas de todas as mulheres. Porque ele não poderia ser pai só de 1 ou 2, 3, 4 filhos, mas de todas as pessoas, todos os seres humanos. Jesus não podia estar vinculado a uma pessoa, mas ele está vinculado a toda a raça humana. Por isso que Jesus não se comprometeu com ninguém, mas se comprometeu com todos, com nós. Quem pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Oh Jesus, eu te amo, hein? Eu amo Jesus. Escuta aqui. E a última coisa que eu quero falar para encerrar. Por que esses judeus ambulantes também não funcionou? Não tinha identidade. Primeira coisa, eram ambulantes, não tinham local, não fazia parte do corpo de Cristo, não conhecia Deus. E o 3, para encerrar, porque eles não criam em Jesus como Paulo cria. Olha só, não criam em Jesus como Paulo cria. Olha só o que o texto diz no versículo 13, no finalzinho, dizendo eles: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Eles não pregavam, eles não criam em Jesus, mas Paulo cria, por isso que ele pregava. Paulo cria, eles não criam. Estou expulsando vocês, demônios, em nome daquele que Paulo prega. Paulo conhecia Jesus, Paulo tinha Jesus como Senhor Salvador da vida dele, e Paulo cria, e Paulo pregava, porque ele crê, ele pregava, ele anunciava. Os judeus ambulantes aqui não, por isso que ele não tinha identidade espiritual também. Escuta, nós precisamos crer em Jesus. Para ter autoridade, eu preciso crer em Jesus. Diga comigo. Para ter autoridade, eu preciso crer em Jesus. Abra aí. Para finalizar nesse último versículo agora. Vou falar e vou encerrar. Marcos 16, 17. Texto conhecido. Texto muito conhecido. E vamos encerrar com ele. Marcos 16, versículo 17. Jesus dizendo, ele fala assim, Marcos 16, 17: e esses sinais hão de seguir os que crerem. Olha só: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso está destinado a quem? Aos que creem. Se aqueles ambulantes judeus não conseguiram expulsar o demônio, faltou o quê? Crer também. Precisa ter identidade espiritual. O demônio tem que olhar para você, saber quem é você, quem está em você. Você precisa ter um conhecimento de Deus, estar vinculado ao corpo, fazer parte do corpo. Não pode ser ambulante, não pode ser um que pinga em cada igreja, todo culto está num lugar, está num lugar, está num lugar. Está errado isso. E outra coisa que eu quero ensinar para você como cristão, que eu aprendi na fé. O pastor aqui não breca ninguém. O pastor aqui, eu vou aproveitar, vou falar hoje já aqui. É pouca gente, mas eu vou falar. O pastor aqui não breca ninguém. Ah, pastor, eu quero fazer uma visita em outra igreja. Não tem problema. É a igreja de Cristo, a palavra vai ser anunciada lá, não tem problema. Eu não breco, eu não proíbo. Tem igreja que proíbe, hein? Se você for e ficar sabendo, você morre no outro dia. Manda te matar. Mata você. Mata você, mata literalmente, não literalmente não, mas mata você no teu sentimento, que vão falar um monte para você. Tem igreja que faz isso. Estou mentindo? Se eu estiver mentindo, pode chegar aqui e falar, você está mentindo. Tem igreja que manda para banco, perde ministério, fala para você, filho. Nego te isola, te sufoca, entendeu? Chuta você, faz aquele monte mais. Bom, pastor aqui não. Mas qual é o problema de você frequentar um culto aqui, no outro você frequentou no outro, aí depois você vem aqui de novo, depois no outro você vai frequentar. Qual é o problema de você ir em outros lugares? O problema é o seguinte: aqui se prega uma coisa, e lá no outro se prega no outro ponto de vista. Tudo é palavra.
Só que aqui, por exemplo, se eu estou pregando aqui libertação, eu estou pregando aqui autoridade em nome de Jesus, estou pregando aqui aquilo que Deus pode fazer através da sua vida, o algo extraordinário porque fazer na vida de Paulo. Estou pregando aqui experiências que eu vivi na minha vida e vi com Deus, andando com Deus. Estou pregando aqui algo sobrenatural que muita igreja aí não prega. Fala de dízimo, fala de prosperidade, mas não fala da autoridade em nome de Jesus. Então estou pregando aqui autoridade. Aí você vai na outra igreja, o cara fala assim, ó, esse negócio de dom aí não funciona, esse negócio de autoridade aí é só para aquela época, não é para agora. E aí começa a criar o que em você? Uma confusão na tua mente. Agora quem que está certo? É o pastor Tim ou o Zezinho ali? O pastor Tim ou o pastor Manuel lá? Quem que está certo? E começa a criar uma confusão na mente. O problema de você pingar é só esse: cria uma confusão na sua mente, porque uns pastores creem mais e outros creem menos, simplesmente por isso. Uns estão mais experientes, mais avançados, outros estão começando agora. É a questão do leite espiritual, né? Como o apóstolo Paulo fala, quando eu era criança, pensava como criança, agia como criança. Agora deixei de ser criança, deixei das coisas de menino e agora sou adulto. Ele mostrou um crescimento espiritual. Aí você pega alguém que está um pouco mais avançado, que não é melhor que ninguém, mas tem um pouco mais de estrada, é igual o Joãozinho aqui, vai discutir com ele história, entendeu? Já tem, desde a Segunda Guerra Mundial já estava vivo, fez pracinha, foi perto dos pracinhas. O Getúlio Vargas estava lá, estudou junto com o Getúlio Vargas, tudo isso aí. Então não dá para você competir, tem uma estrada maior. Você está entendendo? Calma, irmã, está passando mal aqui. Ela que tá. Então é divergência. Então cria uma confusão na mente. Mas pode. Se você for escutar e não der confusão na sua mente, você pode ir em qualquer lugar. O problema é que dá confusão. Começa a dar choque de fé. Simplesmente isso, porque um está vivendo outro está vivendo aqui, outro está vivendo aqui. Simplesmente isso. Se você conversasse com o pastor Tim há 20 anos atrás, você não ouviria eu pregando o que eu prego hoje, da forma que eu prego hoje, com uma convicção de fé que eu prego hoje. Você não ouviria essa pregação minha. Você vive hoje, você está ouvindo essa pregação de convicção de fé que Deus faz. Por quê? Porque eu tenho uma caminhada, não sou melhor que ninguém, deixo bem claro aqui. Eu vivo experiência com Deus. Um dia foi orar com a menina, tem uma coisa, pastor, estou com problema no ouvido. Foi espírito de surdez, sai agora em nome de Jesus. Na hora ela foi curar, falou, nossa pastor, essa semana agora, volte. Falei, esse é o poder de Deus. Mas há 20 anos atrás não fazia isso. Pastor, eu estou com problema do ouvido. Irmão, vai no médico de ouvido. Vai lá, de repente alguma falha aí, né? Depende de uma cera, faz uma lavagem de ouvido, né? Não, hoje a pessoa fala, não, vou orar. Não é o que faça Deus que faz, mas eu vou orar com autoridade. Se for alguma enfermidade maligna, vai sumir agora. Vai sumir agora. É assim que Deus tem feito na minha vida. Mas há 20 anos atrás eu não faria nada disso. Eu seria um medroso como fui lá atrás. Será? Será que vai dar certo? Estava conversando com o irmão esses dias. Um novo amigo que nós conseguimos, ele conta as histórias. Foi o primeiro demônio que manifestou e falou que saiu pela janela. Falou, pastor, a hora que manifestou, eu saí pela janela. Foi a primeira experiência que eu tive, eu saí pela janela. Foi sorte que não foi apartamento, né? Falou, eu passei pela janela. Vou falar para você, nem dublê faz o que eu fiz. Rápido. Mas depois ele foi andando com Deus, ele foi adquirindo experiência. Aí ele já não corria mais. Nossa, ele contou cada história para mim, eu chorei. João, se você tivesse. Chegou a doer. Chegou a doer. Um monte lá, você tinha um monte de irmão lá orando. Aí chegou um rapaz lá e deu um grito, cheguei, mas não ficou um. Cheguei e vazou todo mundo. Então, existe um amadurecimento espiritual. Eu tenho certeza que Deus fez na minha vida e fez na vida um monte de homem de Deus, vai fazer na sua vida também. Só para encerrar uma experiência que eu assisti na internet, de um grande homem de Deus, hoje está na glória com o Senhor, chamado Kenneth Hagin. Kenneth Hagin é da escola antiga, né, João? Escola antiga. Kenneth Hagin
ele contando a experiência dele com Deus, ele fala assim, nessa pregação, ele fala assim: Jesus apareceu para mim na minha vida ministerial, isso mais de 50 anos de ministério, 8 vezes. Jesus apareceu para ele, conversou com ele pessoalmente. E na última vez que Jesus apareceu para ele, foi 8 vezes só. Ele falou assim: eu vou aparecer para você, essa última vez que eu estou conversando com você pessoalmente, nunca mais eu vou aparecer para você. Porque a partir de hoje você vai ter que usar a sua fé, como todo filho meu usa a fé, e você não é diferente de ninguém. Você vai ter que usar a sua fé para acreditar que eu existo. Então a última vez que eu estou conversando com você e eu não apareço mais. Mas Jesus falou para ele assim: ó, agora está terminando a primeira fase do teu ministério. Jesus falou para ele: está terminando agora a primeira fase do teu ministério. Quanto tempo de ministério ele tinha? 12 anos. Estava terminando a primeira fase. 12 anos já de ministério, estava terminando a primeira fase. Ele foi a primeira fase, 12 anos com Jesus, eu estava terminando a primeira fase. Jesus alegrou ele. Jesus falou assim: e eu quero dizer para vocês, são 4 fases. Ele, bom, 12 mais 12 mais 12, vai chutar uns 48 anos, eu vou ter que para chegar na última. E foi assim que aconteceu. Ele viu mais de 50 anos de ministério. Ele percebeu que ele falou assim: cada 12, 15 anos eu percebi uma unção nova na minha vida, eu percebi uma diferença espiritual, eu percebi que Deus me usava de forma diferente. Isso é um crescimento que ocorre na minha vida e na sua vida. Quando eu vi ele falando isso, eu falei assim: nossa Deus, eu já estou na igreja com 12, acho que eu cheguei num quarto da fase aí, mais ou menos, ainda falta uma estrada, mas é um crescimento espiritual. Não é para mim, para o Kennedy, para todo mundo. É para todo mundo. Mas você vê pessoas falando, fala, mas será que eu posso chegar nesse nível? Pode, porque o Espírito Santo é o mesmo. O Deus é o mesmo. Jesus é o mesmo, questão só de amadurecimento de fé. Amém? E é isso que nós temos que anunciar sempre, que Deus é um Deus poderoso. Deus é um Deus poderoso. Quem tem identidade espiritual aqui, levanta a mão. Se você não tem, Deus vai te dar hoje. Hoje nasceu algo no teu coração aí. Fala: Deus, eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero ser diferente. Eu quero alcançar lugar diferente. E chegou. Chegou, minha irmã. Deus está falando para você que é o momento. Você está resistindo ao mover do Espírito Santo. Deus está te incomodando, ó. Ele está brotando aí, vamos, está falando, vamos, e você está resistindo, porque existem coisas que o Senhor está me mostrando, que você não quer largar. Oh Deus, como é difícil, hein, essa mudança. Mas ele fala assim: fica tranquilo que Ele vai ajudar você a mudar, não vai doer. Não vai doer. E quando Deus foi tirar a costela de Adão, Deus fala para você que Ele colocou Adão para dormir. Depois da costela fez a Eva. Então falou: não doeu. Eu tive o cuidado de fazer isso com Adão. Então Deus falou: eu tenho o cuidado de fazer isso com você. Mas eu vou transformar a sua vida. Eu vou fazer a obra que eu tenho que fazer. Porque promessas você já recebeu muito tempo. Muito tempo Deus já falou com você. Muito tempo Deus já falou para você. Deus tem sentado com você lá na sua casa. Você senta lá no sofá, fica pensativo e começa a falar: Deus, tem um monte de coisa para resolver, Senhor. Ele fala assim: você não está sozinha não. Por isso que eu falei que o culto é para você hoje. Foi para todo mundo aqui. Mas Deus parou para falar com você, porque você acha que Ele não tem olhado pela sua vida. Muitas vezes vem essa dúvida no teu coração. Mas Ele está mostrando para você hoje que Ele é Deus na sua vida também. E que você não é menor que ninguém. Pelo contrário, Ele te ama, Ele ama você como ama todos. Não era para você vir hoje, você veio da marra. Mas Deus trouxe você aqui. Trouxe porque Ele queria falar com você. Ele quer ministrar no teu coração. E vai fazer uma mudança grande. Porque na tua filha Ele já fez. Na tua filha Ele já fez. E nós sabemos disso, porque eu presenciei também. Agora é na tua. É na tua. É na tua que Ele quer fazer.
É na tua que Ele tem que fazer. E o teu coração se alegra também. Sabe que o coração está se alegrando? Ela tem orado por isso por você. Ela tem clamado ao Senhor pela sua vida. Porque ela quer que Deus faça algo tão maravilhoso que fez na vida dela. E só você sabe o que Deus fez na vida dela. O que Deus vai fazer mais maravilhoso que o dela ainda. Você imagina? É algo extraordinário. É isso que Deus tem que falar para você. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Vamos encerrar nessa noite. No nome de Jesus. Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu quero Te louvar e Te agradecer por essa noite, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho, pela fé que depositaste em cada coração aqui, Deus, por alimentar a nossa esperança, por alimentar, Senhor Deus, a nossa fé, por mostrar para nós, ó Deus, que tudo é possível aquele que crê, Senhor. Por mostrar para nós, ó Pai, que o inimigo enxerga assim a nossa vida, e que ele veja a partir de hoje, se ele não via, mas se ele não via, que ele veja que existe aqui, Senhor Deus, pessoas, filhos e filhas, que têm identidade espiritual, que têm uma identidade do mundo espiritual, e Deus, e que eles vão ter que respeitar essa identidade, porque essa identidade é de filho de Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, eu peço a Tua bênção, eu peço que o Espírito Santo encha cada um aqui, Senhor, encha com poder, encha com autoridade, o mesmo Espírito que operava na vida de Paulo, que opera na vida de cada um aqui de nós, Senhor, e que nós conheçamos o Senhor profundamente, e não só conheçamos o Senhor profundamente, mas que nós cremos, que nós possamos crer mais e mais na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo, e no nome dele, Senhor, nós possamos fazer, Deus, milagres extraordinários. É isso que nós pedimos, Deus, uma bênção especial hoje, Pai, que cada um saia daqui não da forma que adentrou, mas saia daqui transformado, saia daqui, Deus, levando, Deus, uma palavra de fé em cada coração, uma palavra de esperança, uma palavra, Deus, que tudo pode, Deus, acontecer para aquele que crê no Senhor Jesus, e glorifica a Deus em nome de Jesus, amém? Uma salva de mãos para o Senhor.